Eu sou irmã Penha Cristina, sou uma filha da caridade do Preciosíssimo Sangue e hoje eu vim aqui para poder falar com vocês um pouquinho do meu testemunho, partilhar com vocês o meu chamado vocacional e esse chamado que me traz alegria e que me faz ser feliz, né? Esse chamado de ser a esposa do esposo de sangue. Então, o meu chamado vocacional, eu posso dizer que ele já começou desde que eu era bem pequena, né? Desde criança. E eu morava em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. E onde eu morava tinham irmãs, né? Que tinham um convento e também trabalhavam na escola. Eu estudei nessa escola e eu frequentava a capela, que era bem próxima desse convento, a Capela de Nossa Senhora das Graças. E nesse convento eu tinha, né, uma relação com as irmãs, em especial com uma delas, que era a irmã mais jovem, né? E eu tinha um carinho muito especial por ela e gostava muito de conversar, gostava do jeito que ela me olhava, né? Eu sentia no jeito do olhar dela um olhar especial, né? Pode ser até que ela me olhasse do mesmo jeito que ela olhasse para as outras pessoas, mas eu via ali que Deus queria me mostrar através do olhar dela o amor, né, que Ele tem por mim e como é bonito ser uma religiosa. E eu fui nutrindo no meu coraçãozinho de criança, né, aquele desejo, né, de ser freira. E eu tinha, né, quando era criança, esses dois desejos. Eu queria ser freira e queria ser professora. Só que eu fui crescendo, né, e esses dois sonhos de criança foram ficando um pouco para trás, né? As irmãs que trabalhavam, né, e tinham todo o seu apostolado em Mangaratiba tiveram que sair de lá, né, muito por conta da idade, e eu perdi o contato com elas. Às vezes até encontrava com essa irmã, né, essa mais jovem que eu conversava e que tinha todo aquele carinho inicial, mas foi ficando, né, para depois e foi ficando lá só no meu coração, mas não mais eu pensava em ser uma religiosa. Então eu fiz as coisas normais, né, que uma pessoa faz, estudei e aí passar a ter outros, né, desejos, outros interesses e eu permanecia na igreja, né? Sempre fui católica e eu servia na igreja, né? No início eu fui ajudante de catequista, depois ajudei minha mãe na pastoral do batismo e aí depois, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai assumindo mais coisas, então eu passei a ser catequista e fui trabalhando em outras pastorais, né? Até que eu cresci na adolescência, né, e fui estudar e eu então decidi cursar engenharia florestal e hoje, né, sou uma irmã, mas também de formação acadêmica, sou engenheira florestal. E esse desejo, né, de ser freira ficou lá. Então, ainda quando eu cursava engenharia florestal, antes de terminar, né, ainda faltavam alguns períodos, eu decidi fazer um concurso público e nesse concurso público eu fiz e consegui passar em primeiro lugar. Então, depois que eu saí da faculdade, eu já tinha um emprego garantido, né? Só era esperar mesmo o tempo de ser chamada. Então, eu fui chamada para esse emprego. Eu trabalhei, né, durante vários anos como engenheira florestal no órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro. E como é que ficou o chamado, né, nisso tudo? Aquele desejo, aquela coisa que estava aqui, né, no coração,
estava ali, dormindo. Mas eu digo que o que deu aquele start, né, para voltar foi uma confissão, né? Deus se utilizou de um sacerdote, que depois veio a ser meu diretor espiritual. Deus se utilizou desse sacerdote para falar assim para mim: filha, volta, porque o seu tempo de diversão, o seu tempo de curtir a vida já acabou. Eu quero que você volte, né? Você já fez o que fez aquele jovem, já pegou a sua parte da herança, já se divertiu, já fez muita coisa. Agora vem, volta, filha pródiga. E aí, nessa confissão, eu posso dizer que aquela confissão foi um divisor de águas. Foi no ano de 2009 e foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daquela confissão eu decidi a ser, né, uma cristã autêntica, né? Não que eu não fosse cristã, não fosse católica, eu era, mas eu não vivia aquela radicalidade do evangelho. Então, a partir dessa confissão, desse encontro pessoal que eu tive com Cristo ali, na pessoa daquele sacerdote, e nas palavras que ele me disse, eu decidi mudar e decidi viver essa radicalidade, né? Então, a partir dali, aconteceram mudanças dentro do meu coração. E aí, eu passei a modificar algumas atitudes minhas e a querer buscar cada vez mais, né, estar na presença de Deus. E assim foi, eu fui caminhando cada vez mais nesse desejo de fazer a vontade de Deus. Eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria estar perto de Deus. Então eu servia na igreja, eu fazia parte de vários pastorais e eu queria, né, porque queria. Então eu fui me aprofundando em várias coisas da igreja, nos ensinamentos. Foi então que, através novamente desse sacerdote, né, Deus fez. Ele, através de uma nova confissão, ele me deu uma penitência de ler o Diário de Santa Faustina. E ali, ainda em 2009, eu tive um contato com essa religiosa, né? Nessa leitura, eu acho que eu tive dois contatos muito importantes na minha vida, né? Primeiro, com a misericórdia de Deus e segundo, com essa religiosa, né? Com essa figura dessa mulher religiosa. E ali, né, começou a brotar, né, aquela sementinha que estava enterrada lá, acho que começou a ser regada novamente. E eu comecei a despertar um pouquinho e eu pensava, por que não ser religiosa? Mas ao mesmo tempo pensava, não é pra mim, eu acho que não consigo. Mas muita coisa que eu lia, muita coisa que eu via na vida dela, eu me identificava, né? E eu às vezes dizia, nossa, eu acho que isso é pra mim. Mas fui ficando e fui seguindo, e aí foram surgindo aquelas inquietações, né? Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso estar mais perto de Deus? Porque eu servia a Deus, eu tinha o meu emprego, né? Eu tinha já a minha vida estabilizada, mas para mim faltava algo. E eu ficava nessa procura, né? Do que será esse algo que falta ainda? Até achava, então, de repente, falta casar, né? Porque se eu já tenho um emprego, se eu já tenho, né? Já tô bem estabilizada, então deve ser isso, deve estar faltando casar. Então, namorei e tudo, mas não era casamento, né? Então eu até achei que poderia ser uma nova comunidade, então eu posso me consagrar em uma nova comunidade e viver essa radicalidade do evangelho lá. Fiz caminho, mas também não era, né? Foi então que eu comecei a participar de alguns encontros vocacionais, né? E aí nesses encontros vocacionais Deus começou, né, a me mostrar, né, o que Ele queria para mim, né? Deus foi mostrando, né? E em oração, o que eu posso dizer assim que foi me dando coragem, né, para poder ir seguindo esse caminho da vida religiosa, foi em oração ter
recebido uma passagem, né, a passagem do Evangelho de Lucas, daquele jovem rico que chega para Jesus e fala, né, bom mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz a ele para cumprir os mandamentos, e ele diz que ele já cumpre, e aí Jesus fala, então te falta uma coisa, vai, vende o que tem, né, e segue. Então, eu me vi naquele jovem, né, porque ele ficou triste, porque ele não fez aquilo, né, ele ficou triste porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens, e ele não quis se desapegar daquilo. Mas eu me vi naquilo assim, eu não quero voltar triste para minha casa, né? E de que vale tudo isso, né? Porque lá no final do Evangelho vai dizer de que vale todas essas riquezas, né? Se você não ganhar a vida eterna. E então aquilo foi ficando e aquela inquietação foi vindo, né? Eu então teria que doar tudo para poder realmente fazer parte, né, dessa vida religiosa e ter a felicidade, né? Não voltar triste para casa ou não ficar triste e angustiada. Eu queria ter essa paz, né? Então, nesses encontros vocacionais que tinham na minha paróquia, eu conheci as irmãs, né, as filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue, e comecei a ter contato com elas, também através de uma amiga, nós começamos a ter contato através do WhatsApp, então nós fomos nos conversando e eu fui sentindo que poderia ser isso, né? Que poderia entregar minha vida, mas ainda faltava aquela coragem, né? E eu dizia, eu acho que eu vou, mas como que eu vou deixar tudo, como fazer isso, né? Foi então que eu pensei em como que fazer, né? E aí eu comecei a conversar com o sacerdote, comecei a conversar com as irmãs e um cerco de Jericó que teve na minha paróquia, né? As irmãs foram e elas foram fazer missão e eu fui chamada para ajudar, né, nessa missão e recepcionar as irmãs e ficar com elas e ficar disponível para o que elas precisassem. E ali eu tive também essa alegria, né, de viver a vida missionária perto delas, de ver como elas vivenciavam esse carisma. E aquilo foi despertando. E nesse cerco de Jericó eu fazia parte da equipe de intercessão. Então eu estava constantemente perto de Jesus. E eu tinha, né, já aquele olhar diferente. E uma das pessoas também que eram da intercessão falou que eu estava com um olhar diferente, que eu estava com esse olhar apaixonado, né, para Jesus, que eu olhava apaixonado. E era exatamente isso que eu sentia, né? Eu olhava para Jesus e quando eu estava ali, eu olhava e dizia: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? E foi isso, eu fui me deixando seduzir e já não fazia mais sentido para mim estar apenas trabalhando ou estar apenas servindo na igreja. Eu queria dar mais e eu queria ser mais. Então eu queria, né, dar mais e eu desejava estar bem perto de Jesus e as forças que eu precisava, né, eu encontrei através da oração, né, porque a irmã Marilene, ela me disse que eu deveria então rezar pedindo o dom da fortaleza. E eu rezava todos os dias de manhã o Rosário do Espírito Santo. E quando chegava na parte deste dom, né, o dom da fortaleza, eu pedia com mais fervor. E foi assim, né, rezando e me entregando a essa vontade de Deus para mim, né, que eu passei a ter forças para poder deixar o meu emprego, deixar a minha família também, que sempre foi muito importante para mim, né, e que também pesava muito, né,
para que eu pudesse decidir sair de casa, mas pela força de Deus e do Espírito Santo, eu consegui dar esses passos, né? E aí eu fui caminhando, pedindo esse dom da fortaleza, e o que foram somando para que eu pudesse realmente dizer sim, foi que em todas as minhas orações, né, eu pedia a Deus que me revelasse se era isso. E então eu decidi participar de um outro encontro vocacional, que não era com as irmãs, que eu falei, Deus tem que falar comigo, né? Se Deus vai falar comigo, e se de repente eu estiver junto com as irmãs, eu posso ser ali, tá, sendo influenciada, mas não. Então eu vou para outro lugar, para que se for essa vontade de Deus, vai dizer ali. Então eu fui para esse outro encontro vocacional, que era até de uma nova comunidade, e nesse encontro vocacional eu tive a confirmação, porque a passagem em que foi meditada foi essa passagem do Evangelho, né, do jovem rico que tinha que deixar tudo. Então eu falei, Deus realmente fala com a gente, fala onde Ele quer, né? Porque o Espírito sopra onde quer, você ouve o ruído. Então foi nesse sentido que eu tive aquela certeza, eu tenho que deixar tudo. E continuei rezando, e eu sentia que era a vida religiosa, né? Porque depois também eu participei de um retiro de carnaval, em que eu também decidi não ir para o retiro que as irmãs iriam, fui para um outro retiro na Canção Nova, e eu me vi casada. Eu vi o dia do meu casamento. E o dia do meu casamento foi interessante porque eu entrava na igreja de noiva, mas não tinha noivo. Mas eu tinha certeza de que eu era casada porque eu ia ao altar e eu me casava com Jesus, né? Ninguém via o noivo, mas era Jesus. Então, através desta visão também que eu tive em oração, eu tive essa certeza. Eu tenho que casar e não é com uma pessoa, não tenho que constituir uma família com filhos biológicos, mas eu tenho que me casar, ser esposa do esposo de sangue, né? E ter os filhos espirituais que Deus quiser que eu tenha, né? E que eu seja mãe daqueles que Deus permitir para mim. Então foi assim o meu chamado, né? Já adulta, depois de ter vivido algumas coisas, depois de ter querido ser freira, desistido, esquecido um pouquinho, mas Deus sempre faz, e Deus sempre, sempre Ele vai estar olhando pelos seus filhos e olhando por aqueles que Ele chamou desde o princípio, porque tem um detalhezinho também em tudo isso. Eu fui batizada no dia 6 de janeiro, e 6 de janeiro é o dia da Epifania do Senhor, e foi escolhido também pelo fundador para ser o dia da fundação da nossa congregação. Então, desde o batismo, desde o dia em que eu nasci para ser filha de Deus, eu também nasci para ser uma filha da caridade do preciosíssimo sangue.